Nas últimas semanas, li dezenas de quadrinhos do Lex Luthor de várias épocas para entender bem a essência do personagem. O mais importante de entender sobre o Lex é que ele não se vê como vilão da história, e é que se pudéssemos ver o mundo da maneira como ele vê, talvez também chegaríamos à conclusão de que o Superman é uma ameaça disfarçada de herói, que poderia muito bem destruir a humanidade. Mas o personagem nem sempre foi tão complexo. Com o passar do tempo, as motivações do ex evoluíram, representando a fase vigente dos quadrinhos. Desde motivações aparentemente infantis até outras que têm a ver com posturas ideológicas e filosóficas. Neste vídeo, vamos explorar a evolução do meu vilão favorito na história das HQs, para descobrir como ele mudou tanto e, acima de tudo, de onde nasce esse ódio tão profundo pelo Superman. Meu nome é Gol, o Monitor Geek, e hoje nós vamos levar o Lex Luthor muito, mas muito a sério. Atualmente é impossível falar do Superman sem mencionar o Lex Luthor. No entanto, durante seu primeiro ano, o Homem de Aço não enfrentou um único supervilão, mas sim se concentrava mais em combater injustiças mais realistas, como empresários gananciosos e políticos corruptos. Isso mudou na Action Comics número 13, quando o Superman enfrentou pela primeira vez um supervilão. Mas não se tratava do Lex, e sim de um vilão anterior, chamado Ultra Humanite. No entanto, Ultra estabeleceu um precedente, já que possuía algumas características que hoje associamos ao Lex Luthor, como grande inteligência, calvície, arrogância e o desejo de dominar o mundo. Ultra nunca foi um personagem muito popular, mas essa ideia de que o nêmesis do Superman deveria ser alguém muito inteligente para contrastar com a força do Homem de Aço permaneceu. Por isso, um ano depois, Lex Luthor fez sua primeira aparição na Action Comics número 23 de 1940, onde foi apresentado como um criminoso ruivo que buscava manipular dois países para que entrassem em guerra e pudesse lucrar com esse conflito. Meses depois, um desenhista o confundiria acidentalmente com Ultra Humanite e o desenharia careca, o que lhe daria a aparência característica que conhecemos hoje em dia. O fundamental é que, desde sua estreia, Lex é retratado como um gênio do crime inescrupuloso, com grande aptidão tanto para a ciência quanto para a manipulação. Em outra história dessa época, Lex desafia o Superman para um duelo contra sua tecnologia, perde e aparentemente se rende. Mas na verdade era apenas um truque para distrair o Homem de Aço e roubar uma arma perigosa. Para os padrões atuais, isso não é muito impressionante, pois o Superman costuma enfrentar vários adversários de uma só vez. Mas no começo dos anos 40 não era assim. Nas primeiras HQs, o Superman não enfrentava grandes desafios e resolvia os problemas com facilidade. Porque ele era muito mais poderoso e inteligente do que qualquer outra pessoa ou problema que enfrentasse, incluindo o Ultra Humanite. Pelos padrões atuais, uma história em quadrinhos sem um conflito real pode não ser muito cativante. Mas em 1938, o conceito do Superman era tão inovador que as crianças simplesmente gostavam de vê-lo, usando seus grandes poderes para fazer justiça. Até que chegou o Lex Luthor, que basicamente se tornou o primeiro grande rival que o último filho de Krypton enfrentou. Nesta história, em quadrinhos de 1942, Lex adquire superpoderes após levar um choque em uma cadeira elétrica. Sim, assim como vimos em All Star, Lex rouba os poderes do Superman e está prestes a derrotá-lo pela primeira vez em sua história, utilizando uma gema mágica que carrega no pescoço. No entanto, no final da história, Superman apela para a vaidade de Lex e consegue enganá-lo, fazendo-o perder seu colar. Isso se tornou um tema recorrente entre esses dois personagens. Embora Lex seja um dos maiores gênios do universo Detective Comics, seu ego tende a ser seu calcanhar de Aquiles, frequentemente colocando seus planos em risco na ânsia de provar um ponto desnecessário. Como neste gibi, onde ele quer provar para o Superman que é capaz de correr pelo teto. Mas porque seu grande ego o impede de reconhecer que o Superman também é alguém muito inteligente, por isso frequentemente o subestima e acaba sendo enganado por ele. Algo recorrente em várias histórias dos dois personagens. Pessoalmente, acho interessante ver como nessas histórias, o mais comum era que Superman vencesse Lex Luthor através da astúcia e não da força. Porém, só em 1960, 20 anos depois, a Detective Comics publicaria uma origem oficial do personagem. Um relato que finalmente apresenta uma motivação pessoal para Lex Luthor. E o mais interessante de tudo é que isso viria das mãos de um dos criadores originais do Superman. Estou falando de ninguém menos que Jerry Siegel. O primeiro encontro de Lex Luthor com seu maior rival. Ele salvou sua vida de um fragmento de kryptonita e o convidou para ver sua coleção de memorabilia, pois Lex se considerava o maior fã do Superboy. Naquele momento, viraram amigos, mas um mal-entendido mudou tudo. Superboy construiu um laboratório para ele e Lex, em agradecimento, desenvolveu uma fórmula que eliminaria sua fraqueza, a kryptonita.
Um acidente incendiou o laboratório de Lex e Superboy. Ao apagar o fogo com seu super sopro, Superboy lançou acidentalmente produtos químicos no próprio cabelo, ficando careca. Desde então, Lex sentiu que Superboy o invejava e jurou destruí-lo. Mas o ressentimento é ainda maior. Nos dias seguintes, Lex cria invenções para ajudar Smallville, mas cada uma acaba causando problemas acidentais que Superboy precisa resolver. Portanto, no final, a população de Smallville acaba rejeitando e menosprezando Luthor. Por trás dessa história caricata, há uma origem bastante trágica. Esse gibi revela que por trás do ego desmedido de Luthor há uma grande necessidade de aceitação. É um personagem que busca desesperadamente ser amado e culpa o Superman por não ser. Mas, sobretudo, trata de um personagem que, em outras circunstâncias, poderia ter sido o maior aliado do Superman e da humanidade. Essa história em quadrinhos foi um grande marco. A partir dessa história, começou-se a questionar se Lex era realmente o personagem completamente maligno que víamos antes. Nesta história, vemos um Lex Luthor mais humano e com nuances, tornando-se uma das minhas favoritas do personagem. Conta-nos sobre um criminoso que virou herói em outro mundo, mas acabou perdendo tudo. Por não conseguir ver além do seu ódio pelo Superman, a história começa com Lex desafiando o Superman para um duelo sem poderes, para resolver seus problemas de uma vez por todas. O Homem de Aço aceita e ambos vão para um planeta de sol vermelho, onde o Superman fica sem poderes. Durante a luta, Kal-El nocauteia Lex, mas devido ao clima adverso, eles são forçados a buscar abrigo. Lex encontra habitantes primitivos que lutam por água e usa a tecnologia esquecida do planeta para ajudá-los. Não por ser uma boa pessoa, mas por pensar que pode precisar da ajuda deles no futuro. O plano dele funciona e Lex fica surpreso quando as pessoas começam a ovacioná-lo como herói, então decide continuar ajudando. Depois, Superman o encontra e a luta continua. Mas Lex, ao perceber que a água do planeta está acabando, decide perder a luta. A propósito, para voltar com Superman à Terra e encontrar uma forma de enviar água e salvar a população. Aqui, Superman percebeu que Lex é capaz de enxergar além de si mesmo e se sacrificar para ajudar os outros. Após isso, o planeta é renomeado para Lexor, em homenagem ao seu herói alienígena. E durante vários anos, Lex volta de vez em quando para visitar e ajudar seu planeta adotivo e até se apaixona. Mas ele não consegue ficar muito tempo, pois seu ódio sempre o traz de volta à Terra, até que um dia tudo muda. Depois de mais uma derrota vergonhosa, Lex foge para Lexor. E ao chegar, percebe que sua amada Ardora teve um filho dele, então decide ficar lá para sempre. Porém, no íntimo, ele sabe que um dia o Superman virá atrás dele. Atormentado pela ideia de perder a vida conquistada, constrói sua poderosa armadura de batalha. Quando Superman surge e a batalha inicia, Lexor é destruída acidentalmente por Luthor, que o culpa pelo ocorrido. Enquanto diz, você tirou minha família e meu mundo. Eu achava que te odiava ao extremo, mas estava enganado. Até agora eu não conhecia o significado da palavra. Eu vou atrás de você, Superman, porque estou apenas começando a odiar. Essa história fornece um novo contexto para o ódio de Lex Luthor pelo Superman. Essa motivação permaneceu por muitos anos até a chegada da crise nas Infinitas Terras. Você está me ouvindo? Isso significa que, se você está pensando em fazer uma compra e quer ajudar o canal, este é o momento do vídeo em que eu te lembro disso. Você pode fazer isso usando o nosso link de afiliado do Mercado Livre, porque se você entrar no Mercado Livre usando o link que eu deixo na descrição, eles nos dão uma pequena comissão, o que nos ajuda muito. No momento, há várias ofertas para o Dia dos Pais. Preparamos uma lista de artigos geeks com descontos de 40% a 50% que podem te interessar. Há várias figuras incríveis do Lex Luthor. Se não gostar de nada na lista, pode escolher em todo o catálogo do Mercado Livre. E você também nos ajuda, porque lembre-se que se quiser ajudar o canal, você pode usar nosso link de afiliado. Agora sim, vamos continuar com o assunto. Em 1985, a Detective Comics reiniciou seu universo através da história em quadrinhos Crise nas Infinitas Terras, resultando em uma nova origem para Lex Luthor. John Byrne, responsável pela nova fase do Superman, se inspirou em pessoas reais como Donald Trump para reimaginar o personagem, de forma que pudesse representar um mal muito mais atual, com o qual o público pudesse se identificar. Foi aqui que Lex deixou de ser apenas um cientista maligno e se tornou um criminoso de colarinho branco. Um milionário que usaria seu poder econômico para manipular as pessoas, a mídia e até mesmo os governos para seu próprio benefício. Quão maligno era esse novo Lex? Dá uma olhada nessa cápsula. É ele, estou te dizendo que é ele, é Lex Luthor, o homem mais rico do mundo. Ele está sentado ali, apenas tomando café da manhã. Ele pediu a mesa da Jenny. Com certeza a gorjeta que ele deixará será suficiente para pagar a hipoteca dela. Há mais alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor? Senhor? Sim, pode me fazer companhia um pouco? Não, senhor, não poderia fazer isso. Estou muito lisonjeada, senhor Luthor, mas a política da empresa é que não podemos sentar com os clientes.
A política da sua empresa não me interessa. Querida, se você já sabe quem eu sou, tenho certeza de que sabe que provavelmente sou o dono deste restaurante. Veja, eu sou dono de 90% do estado. Por favor, sente-se agora. Bem, talvez 1 minuto. 1 minuto? Não, querida. Eu pensava em cerca de 1 mês. Como assim? Eu pedi este mês especificamente porque estou te convidando para vir comigo para Metrópolis por 1 mês. Senhor Luthor, eu sou casada. E mesmo que não fosse, não sou esse tipo de garota. Ah, Jenny, se eu aprendi algo com minhas 8 esposas é que todas são esse tipo de garota. É só uma questão de preço. Para algumas é um anel de casamento, para outras é algum contrato em Hollywood. Estou disposto a te oferecer, digamos, $1 milhão. O que acha? $1 milhão em troca de 1 mês da sua vida? Parece justo? Ele pode ser o homem mais rico do mundo, acostumado a ter tudo o que deseja. Mas se ele acha que pode simplesmente vir aqui e me dizer o que fazer, está muito enganado. Calma, calma, olhe ao seu redor. Quer que eu conte a história da sua vida, passado, presente e futuro? Você nasceu por aqui, à sombra daquela placa da rodovia, aquela que diz Metrópolis, a 900 milhas daqui. Você era uma menina brilhante na peça da escola. Foi uma flor? Uma borboleta? Claro, uma borboleta. Você foi líder de torcida, a garota mais popular da escola. Você namorava o quarterback e se casou com ele. Não continuou estudando porque não podia pagar e agora tem 22 anos, um marido, uma casa, uma hipoteca e no futuro vai ter 3 ou 4 filhos. Você tem uma televisão que te mostra o mundo e uma placa na estrada que te lembra dos seus sonhos. 900 milhas até Metrópolis, Jenny. 900 milhas em direção ao amanhã. $1 milhão compra muitos amanhãs e só vai te custar 1 mês. Pense bem, esperarei exatamente 10 minutos no carro. Jenny, que diabos foi isso? Ele me ofereceu $1 milhão para ir com ele a Metrópolis para fazer isso. Nem consigo dizer. Por 1 mês. Ele aguarda minha resposta no carro. Você aceitará? Pam, isso não pode ser sério. Não é isso, Jenny. Ninguém jamais vai me fazer uma proposta como essa, mas você sempre foi a garota mais popular da escola. Não diga isso. Foi exatamente isso que ela disse. Ela contou a minha vida e fez parecer tão estúpida, tão absurda e tão entediante. $1 milhão poderia te pagar uma casa nova e você poderia deixar seu noivo. Sabe de uma coisa? Esquece, não falei nada. Mas Jenny, o Sr. Luthor já foi embora. Esperei mais do que o normal, senhor. Quase 10 minutos. Esta precisava de mais atenção. Cynthia parecia ter uma fibra moral um pouco mais forte do que as outras garotas com quem já joguei esse jogo no passado. Mas o desfecho é sempre igual. Jenny Hobart jamais saberá qual teria sido sua decisão final, e essa pergunta vai atormentá-la pelo resto de sua vida insignificante. Vamos pra casa, Cynthia. Sim, senhor. O novo Lex era perigoso não só por suas invenções, mas também pelo seu poder econômico e manipulação das pessoas. Na realidade, os habitantes de Metrópolis o viam não como uma ameaça, mas como um milionário caridoso que sempre ajudava a cidade. É interessante como o novo Lex Luthor retoma sua motivação original, porém através de uma narrativa diferente. Nessa nova versão, Luthor se sentia a pessoa mais poderosa de Metrópolis até a chegada do Superman à cidade. Com a imprensa e a aclamação concentradas no Homem de Aço, Lex se sente inseguro e rejeitado. Algo semelhante ao visto na história em quadrinhos de Jerry Siegel, mas adaptado para uma narrativa mais atual. A nova versão manteve outros elementos, como o ego exagerado de Luthor, que o levou a ignorar certos aspectos. O fato de que o próprio computador dele chegou à conclusão de que Clark Kent era o Superman, algo que Lex descartou como absurdo. Essa nova versão de Lex Luthor ganhou relevância rapidamente. Produções como Superman, a série animada Smallville começaram a adaptar esse Lex Luthor milionário e corrupto visto em Round the Burn. Vale lembrar que em Smallville, Lex foi um amigo próximo de Clark e da família Kent por várias temporadas antes de se tornarem inimigos. E essa é uma faceta dos quadrinhos que eu adoro e que infelizmente nunca vimos no cinema. A amizade entre Clark e Lex em Smallville, Lex Luthor, um jovem gênio, veio a Smallville para estudar os meteoritos, posteriormente conhecidos como Kryptonita. Era um jovem rico que ansiava por pertencer a uma sociedade que sempre o rejeitava, já que com frequência ele humilhava os outros inadvertidamente com sua inteligência. Em meio à solidão, ele encontra um amigo, Clark Kent, outro jovem brilhante que compartilha seu interesse por astronomia.
Para Clark, olhar para as estrelas era sonhar com seu mundo de origem. E para Lex, era a oportunidade de fazer contato com uma civilização mais avançada, na qual talvez ele pudesse se encaixar melhor. Acima de tudo, eram dois jovens que se sentiam sozinhos e alienados. Por isso, a amizade deles era muito importante para ambos, até que tudo mudou. Ambos adolescentes enfrentavam problemas, mas Clark tinha pais amorosos para ajudá-lo, enquanto Lex só tinha seu dinheiro e um pai ausente. Lex criou uma máquina que usava a kryptonita para se comunicar com outros mundos. Quando Clark foi exposto a ela pela primeira vez, sentiu seu sangue queimar. Por isso, soltou uma expressão de dor que Lex confundiu com medo. Me faça ignorante, fique longe de mim, Lex. Eu não, cala a boca, caipira. Você acha que eu não conheço esse olhar de medo? Você é igual a todos os outros, saia daqui! Você, seus pais idiotas e todos de móvel estão mortos pra mim! Quando Lex expulsou Clark, sua máquina explodiu, o que fez com que Lex perdesse seu pai, seu cabelo e seu único amigo no processo. Essa história mostra como os escritores frequentemente renovam elementos do passado de um personagem, como a amizade entre Lex e Clark ou o ego excessivo de Luthor, que o leva a errar. Simultaneamente, novas narrativas são impulsionadas. Quadrinhos recentes revelam que a aversão de Lex ao Superman é mais ideológica do que pessoal. Um exemplo disso é a história em quadrinhos Lex Luthor, Homem de Aço, de Brian Nazarello, onde nos mostram um Lex que acredita em dar oportunidades para quem não as tem. Nessa história em quadrinhos, ele se interessa em dar uma bolsa de estudos para o filho de um funcionário. Ele acredita que qualquer pessoa pode transformar sua realidade através do esforço, assim como ele próprio fez. E algo muito interessante dessa história em quadrinhos é que ela nos mostra graficamente como Lex vê o Superman, um personagem monstruosamente poderoso que é capaz de intimidar qualquer pessoa, menos ele. Lex é retratado como uma pessoa que se preocupa verdadeiramente com aqueles ao seu redor. Na história em quadrinhos All-Star Superman, Lex é retratado como obcecado por exercícios físicos, representando o auge do sucesso físico e mental humano. Mas o que acontece quando existe simultaneamente um Superman? É aqui que entra uma das versões mais interessantes do ódio de Lex Luthor, a versão ideológica. Superman não é apenas uma ameaça física para Lex Luthor. Em algumas histórias, ele é um obstáculo filosófico. E é que para Lex, a simples existência do Superman representa uma negação de tudo em que ele acredita. O mérito, o esforço e a capacidade humana de superar suas limitações. Tente ver a perspectiva do Lex. Em um mundo onde existe um ser perfeito que pode tudo, qual o sentido de tentar ser melhor? De que adianta o trabalho duro ou a resiliência se temos ao nosso alcance um Deus que pode fazer tudo muito melhor e mais rápido do que nós? Lex vê o Superman como uma muleta desnecessária que enfraquece a humanidade com seu paternalismo disfarçado de heroísmo. E deve ser frustrante para ele ver que todos o aplaudem sem perceber isso. O pior é que na ânsia de derrubar o monstro que vê no Superman, Lex acaba se tornando um monstro. Um capaz de cometer atos terríveis só para provar que a humanidade não está abaixo de ninguém, nem mesmo de um deus alienígena. Porque para Lex, se o preço de defender a dignidade humana é sujar as mãos, então vale a pena. E esse orgulho o cega a ponto de não ver que, em sua luta para provar que os humanos não precisam do Superman, ele mesmo deixou de ser humano. Isso também foi visto no Lex do filme Batman vs Superman. Na cena da cobertura, ele menciona o problema do mal, o qual nos diz que se um Deus pode tudo e sabe tudo, então ele não pode ser totalmente bondade, porque o mal ainda existe no mundo. Esse Lex sente ressentimento pelas figuras divinas e está determinado a provar que Superman é um falso Deus contra o qual devemos agir. Depende do Lex dar o exemplo, o que nos leva a outro ponto interessante do personagem. Se o Superman não existisse, o Lex seria uma força do bem. Diversos quadrinhos sugerem que sim, pois no multiverso existem Luthors heróis, porém muitos estão em realidades onde Superman é vilão. Esse é o caso de Alexandre Luthor da Terra 3, o único herói em um mundo de supervilões, que precisa enfrentar sozinho o Sindicato do Crime. Há também o caso de Luthor, de Injustice, que se opõe ativamente à ditadura do Superman. Outro caso que também podemos mencionar é o Lex, da história em quadrinhos Zona Vermelha, que não é exatamente um herói, mas sim comete várias ações benéficas na tentativa de enfrentar esse Superman tirano. Lex geralmente não visa destruir a Terra ou seus habitantes. E em momentos de crise, como nas batalhas contra o Anti-Monitor, Apocalipse e a invasão do Sindicato do Crime da Terra, ele decide se aliar ao Superman para preservar a humanidade. Por isso adoro o final dado a Lex Luthor em All-Star Superman. Porque nesse quadrinho, o Superman, em seus últimos meses de vida, pede ao Luthor que ele seja o símbolo do bem que sempre pôde ser. Um verdadeiro homem de aço protetor da humanidade, Lex se recusa. Após roubar os poderes do Superman e experimentar o mundo como ele, Luthor tem uma epifania transformadora. Pois através do olhar do Homem do Amanhã, ele finalmente entende que todos estamos conectados e que somos tudo o que temos. Uma ideia que o obriga a se render e até mesmo a construir na versão animada dessa história.
Um sucessor que pudesse continuar com o grande legado do último filho de Krypton. O mais interessante sobre Lex Luthor é que ele não é totalmente um monstro e às vezes Clark consegue extrair o melhor dele. Afinal, como todo grande vilão dos quadrinhos, Lex é um espelho que reflete nossas inseguranças, medos e o desejo natural e humano de nos sentirmos aceitos e pertencermos. É por isso que sua luta é tão interessante. Porque não se trata de uma batalha física contra um alienígena que ele vê como um monstro, mas sim de uma luta sobre o que significa ser humano. Em um universo onde o super-homem demonstra nossa irrelevância, Lex representa uma forma de abordar dilemas humanos. O que significa ser humano e como encontramos nosso lugar quando nos sentimos insuficientes? As respostas de Lex a essas perguntas são muitas vezes violentas, trágicas ou até monstruosas, mas inegavelmente profundamente humanas. Talvez o super-homem represente o melhor que a humanidade tem a oferecer, mas não podemos negar que Lex representa o humano comum. Aqueles de nós que realmente se queimam quando voam perto demais do sol. Se você gostou deste vídeo, onde li dezenas de quadrinhos de um personagem para entendê-lo, confira a playlist onde faço o mesmo com outros personagens. Lembre-se, se fizer compras no Mercado Livre, nos ajuda muito se entrar pelo nosso link de afiliados na descrição do vídeo. Por hoje é só, sou o Gó. Continue vendo além do óbvio.